Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu ver quem está aqui. Já temos 5 pessoas aqui na sala. Ainda não deu 8 horas, mas é o pessoal pontual, 9 pessoas. Boa noite a todos. Deixa eu só testar um negócio aqui. Oi, Marina. Oi, Harley. Oi, Alba. Ah, ótimo. Tá bom. Já queria ver aqui. Tudo bem, pessoal? Oi, Cleuber, Alcídia, Juliana, Darlan, Guilherme, Lucas. Gente, vocês são tão pontuais. Tô besta com vocês, como diz Nelson Rodrigues. Tô besta. Tô besta. Jussara, Basílio. Gostei, hein? Olha, eu precisei vir morar em São Paulo para aprender a ser pontual, porque eu sempre fui atrasilda. Oi, Igor. Só um minutinho, gente, que eu vou ligar o ar-condicionado, que eu tô com calor aqui. Peraí. Ai, vamos lá. Oi, Cleuber. Mineira pontual também? Juliana morou em São Paulo por 10 anos. Oi, Marcela. Olha a autora aí que a gente vai ler hoje. Marcela, você já sabia que é o seu conto que vai ser lido? As meninas falaram? A Juliana fugiu de São Paulo. São Paulo tem coisas maravilhosas e coisas difíceis, né, Juliana? Tchau. Não sabia, Marcela? Opa! Então tô te dando a bela notícia. Hoje o conto escolhido é o da Marcela. E elas me escolheram para falar do seu conto, Marcela, porque tem a ver com fetiche, tem a ver com, né, com a coisa da literatura erótica, que foi essa aula, né, que eu propus para vocês, né, um exercício sobre isso. E, como psicanalista, né, o fetiche é uma questão importante para o Freud, né? Ele tem um texto sobre isso, eu não sei se você conhece, que chama O Fetichismo, em que ele fala desse deslocamento, né, do objeto de desejo para qualquer objeto, né? Um pé, um sapato, uma orelha, né? E a gente faz isso o tempo todo. A gente, na verdade, a gente tem tesão pelas coisas mais diferentes, né? E a Marcela fez um texto sobre isso muito legal. Esse texto foi escolhido para ser lido. As meninas me indicaram, né? Elas gostaram demais. Ah, legal. É Dinani. Uhum. Gente, eu tô tão contente que 26 pessoas agora pontualissimamente entraram na sala para a gente falar um pouquinho sobre contos, sobre literatura, nessa hora da noite, que geralmente está todo mundo cansado já, né? Mas não, a gente está aqui para falar disso que a gente gosta, que a gente quer falar, que a gente quer estudar. Marcela, eu nunca tinha feito um texto erótico, essa aula ajudou. Ai, que bom, Marcela! A Juliana não escreveu. Boa noite, Carlinhos, Danilo. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês, em torno da escrita literária, em torno.
Nossa, eu fico tão contente quando as pessoas embarcam nas propostas de exercício, né? Porque para aprender a escrever, a gente tem que escrever. Não só aprender, né? A gente está sempre... Quem escreve está sempre em formação, né? Está sempre lendo, escrevendo. Isso, na minha opinião, é uma formação permanente, né? A formação do escritor. Oi, Juliana, Marlene, Eladir. Então... Oi, Sephora, não sei se é Sephora ou Sephora. Leonardo. Ai, que bom, Leonardo. Obrigada. Obrigada, Juliana. Que legal. Félix, José Renato. Que bom que, olha, esses exercícios parecem bobagem, né? Mas quando a gente de fato se propõe a fazer um exercício, faz diferença, né? Fico muito contente de receber o feedback de vocês. Para mim foi um prazer muito grande fazer essas aulas, preparar essas aulas para vocês. E hoje, né, então, que eu estava falando, né? Hoje a gente vai falar de um conto erótico, né? Que foi da Marcela Zaidan, que foi escolhido pelas meninas. Deixa eu fechar aqui o outro. Ah, obrigada, Dijane. Não é Dijane, é Dinani, né? Tá. Que bom, obrigada. Ah, que bom, gente. Eu fico muito feliz. Eu gosto de dar aula, assim, eu gosto. Eu sou professora já há algum tempo, já fui professora de psicologia e agora de literatura, né? Sou bem apaixonada porque a gente dando aula, a gente está sempre estudando também, né? Estou sempre renovando o que a gente conhece. Como disse o Sócrates, só sei que nada sei, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem mais coisa para aprender, então é um pouco angustiante, mas é importante, né? Ah, hoje terror. Legal, Danilo. Danilo gostou da narração. Imagina, Félix, a Flávia vai ter ciúme. A Flávia que é minha musa, eu aprendi muita coisa com ela. Eu entrei para esse trabalho no Carreira Literária como aluna, na verdade. E aí eu fui me aproximando da Flávia e ela foi super generosa. Ah, não terminou ainda, Jussara, mas vai terminar. Ai, obrigada, Cláudia. Oi, Marisa. Bom, gente, vamos então. Oi, José. Obrigada, José. Gente, eu tô tão feliz. Nossa, obrigada pelo feedback de vocês. Hoje a ideia, Danilo também anotou algumas coisas que pretende ler. Gente, ler e escrever são as duas coisas centrais para quem quer ser escritor, né? Então, e esse exercício permanente. Obrigada, Márcia, Ticiane, Ana, Márcia. Ah, Márcia de novo. Ai, que legal, você fez um livro de contos? Obrigada, imagina. Gente, vamos começar então? Legal, Marcela. A Marcela, né, escreveu um conto chamado Fetiche Degradante, né? Então, gente, esse é um texto que a Marcela falou, né, um pouco como literatura erótica, mas eu gostaria de começar chamando a atenção para vocês que o conto da Marcela, na verdade, ele mostra para a gente que essa classificação que a gente criou para o curso, ela é meramente didática, né? Então, assim, contos eróticos, contos de fadas, às vezes se mistura. Então, por exemplo, a Marcela ela escreveu um conto erótico, só que também é um conto de humor, né, Marcela? E talvez também seja um pouco fantástico, um pouco absurdo, né? Então a gente vê que o mesmo conto, e é um conto pequeno, né? E esse mesmo conto, ele se dá a ler de diferentes maneiras. Então aí eu já acho interessante apontar para vocês essa primeira ressalva, né? Que é um conto, supostamente um conto erótico, mas que também pode ser lido como um conto de humor ou como um conto do absurdo, né? Existiu durante o século XX um teatro do absurdo, não sei se vocês conhecem, tem um grande autor que eu gosto bastante, que chama Ionesco, que é francês, Ionesco, não sei como eles chamam, que tem uma peça linda chamada O Rinoceronte, que
que as pessoas na peça elas vão se embrutecendo, então elas viram um rinoceronte, elas realmente viram um rinoceronte na peça. É muito legal, porque o rinoceronte é esse animal bruto, míope, né, que atropela o outro, né? Então as pessoas, ao longo da peça, de repente, elas viram o rinoceronte, sabe? Vão virando. Então, essa ideia do absurdo, que beira o fantástico, também é muito interessante para a gente explorar literariamente. Exatamente, Cleuber, o rinoceronte. O Danilo já escrevia contos eróticos, mas foi a primeira vez que teve coragem de expor, legal. Esperando Godot também, né, Cleuber? Legal. Boas referências do teatro. Teatro é uma delícia de ler, eu amo ler teatro. Mas, enfim, vamos falar dos contos, né? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver juntos o conto da Marcela, tá, Marcela? Ó, a primeira coisa que eu gosto de falar quando a gente lê o texto de alguém é: estamos num ambiente de amigos, né? Amistoso. Porque, assim, a melhor coisa que pode acontecer para um escritor principiante, sobretudo para um escritor principiante, que nem sei se é o caso Marcela, que ela me parece até, assim, uma pessoa mais experiente, assim, né? Me deu a impressão que você já escreve, né, Marcela? Mas, assim, bom, sei lá, para um escritor é muito bom ser lido, né? Um escritor é muito bom que alguém leia e dê um feedback, e comente o seu texto. Critique, né? O nome disso é crítica literária, né? Agora, pode ser uma crítica com pontos fortes, pontos fracos, né? Então, assim, a melhor coisa que pode acontecer é alguém criticar a gente. Só que eu sinto que muitas pessoas têm medo dessa experiência, né? Então, assim, se a gente quer publicar os nossos textos, sobretudo, assim, publicar, não necessariamente publicar para uma grande editora, não, tornar públicos, né, os nossos textos. Se a gente pretende tornar públicos os nossos textos, é muito importante a gente se abrir para a experiência da crítica literária. Né? É maravilhoso quando alguém pode olhar para o nosso texto e falar: olha só, aqui ficou ótimo e aqui desafios para você melhorar. Né? Eu amo quando alguém faz isso comigo. Então, gente, a primeira coisa que eu vou falar para a Marcela, né, até assim, que a gente vai expor o texto dela aqui. Eu nunca publiquei com uma editora, mas tem o blog, gosto muito de crítica. Que bom, Marcela. Então, partimos de um bom lugar, né? Porque tem gente que acha que quando a gente critica o texto, está criticando a pessoa, e não é por aí, né? Não é o seu, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o texto da Marcela, que se chama O Fetiche Degradante. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Vamos lá. Marcela, coloca aqui o nome do seu blog. Eu já tinha percebido que você tinha alguma prática de escrita, né? Porque a sua escrita é bem... Eu achei, assim, a sua escrita direta, né? Despretensiosa, não é aquela escrita que se quer machadiana, ou borgiana, ou clariciana. Ela é despretensiosa, direta, correta, né? Então, você já parte de um lugar, assim, bem legal do seu trabalho, tá? Deixa eu tentar aumentar aqui para não ficar tão pequeno na tela. Pronto. Legal, olha aí. O meu indizível. Puxa, você é psicanalista, Marcela? Marcela, você já leu Lacan, hein, Marcela? Você não me engana. Né? Que o Lacan diz que o real é o indizível. É o que não cessa de não se escrever. É o que escapa à linguagem, e por isso mesmo a gente está sempre tentando escrever de novo, de novo, de novo. Você é advogada. Mas você sabe disso porque o Lacan ele diz isso, né? Que existe o simbólico e o real, sendo que o real mesmo, né? O real da morte, por exemplo, é alguma coisa que é indizível. Né? Então, a gente está sempre tentando dizer o indizível, mas ele sempre acaba escapando. Então, o exercício do escritor é um pouco esse, né? De tentar dizer o indizível, mas ele sempre escapa, então você tem que tentar dizer de novo, de novo, de novo, até morrer, né? Porque o escritor não se aposenta, né? Só se fica cego, qualquer coisa assim horrível. Às vezes nem assim, né? O Borges não teve, foi o Borges que ficou cego mesmo assim, ele continuou produzindo, né? Mas vamos lá, gente. E agora lembrei também do... Qual foi? O Goya também, né? Parece que ficou cego e mesmo assim ele continuou pintando. Qual era aquele pianista que mesmo surdo era o Beethoven?
que mesmo surdo ele continuou compondo, né? Então o artista ele dificilmente se aposenta, né? Mas vamos lá, gente. Eu, se deixar, eu fico falando, né? Vocês já perceberam. Então vamos pro fetiche degradante. O Borges produziu bastante, né, Eliane? Homero também? Ah, não sabia. O Homero é uma história meio estranha, né? Ninguém sabe se ele era uma pessoa só ou se eram várias, né? Beethoven, né, Cleuba? Eu acho essas histórias incríveis, que a gente vê que a arte não é só uma profissão, né? Ela é uma carreira no sentido de uma estrada de vida, né? Uma carreira. Mas vamos lá. O fetiche degradante. O que deu tão errado na minha vida é coisa de mistério. Família careta, pai bancário, mãe professora, irmã estudante de arquitetura. Até o meu nome é sem sal, Carlos Alberto Silva Machado. Nem alto nem baixo, nem gordo nem magro, nem pobre nem rico, nem feio nem bonito, nem bem-sucedido nem fracassado. Um cara médio que estuda administração de empresas à noite e faz estágio na Pisos e Revestimentos de segunda a sexta. Aos sábados, ando de bike com a turma da faculdade ou vamos todos ao cinema e aos domingos de madrugada, quando todos estão dormindo, eu gozo na bancada de azulejos brancos da cozinha. Esse primeiro parágrafo, alguém comentou aí também, é muito legal, Marcelo. Porque assim, você começa assim, eu sou um cara ordinário, minha vida é sem sal, não tem nada de interessante, mas eu gozo na bancada de azulejos brancos da cozinha, né? Então, assim, essa última frase, ela ressignifica tudo, né? Eu achei, assim, um ótimo começo. Que você já fisga o leitor desde o começo. Você não perde tempo. E é isso mesmo, né? O conto, não dá para a gente perder muito tempo. O conto, né, para quem assistiu ao curso, o conto ele se caracteriza pela concisão, né? No romance você se solta, você se derrama, né? No conto você vai direto ao ponto, né? Sem querer fazer uma riminha, mas fazendo já, né? Então você vê que ela já começou de uma maneira muito feliz, né? Instigando o leitor a querer ler mais. Mas como assim ele tem essa vida tão ordinária e, no entanto, ele goza na bancada de azulejos brancos da cozinha, né? Então, eu já achei super interessante esse começo. Eu só chamaria a atenção para uma coisa. Você diz que a irmã estuda arquitetura e ele administração de empresas. E, para mim, isso ficou um pouco contraditório. Por quê? Se ele faz um estágio numa loja de pisos e revestimentos, para mim seria mais assim, faria mais sentido, né, o que a gente chama assim para o escritor, trabalho do escritor, costurar para dentro, né, de trazer mais sentido e mais significado para dentro do protagonista ou do núcleo da história, se ele fizesse faculdade de arquitetura, né? Essa irmã, na verdade, ela não precisa nem existir. Pai bancário, mãe professora, estudo arquitetura. Essa irmã ela não tem muita função, né, no texto. Agora, ele ser estudante de arquitetura justifica que ele trabalhe, ele faça estágio num lugar aí de pisos e revestimento, mais do que administração de empresas, que é uma coisa meio que não costura muito para dentro, né? Então, a única, assim, o conto, né, se a gente for super rigoroso, que a gente não precisa ser, lógico, mas se a gente for super rigoroso, a gente vai pensar no conto como tudo no conto tem uma função, né? Então, vocês veem que como é que é muito mais funcional que ele estude arquitetura do que ele estude administração de empresas, porque como se ele já tivesse escolhido a carreira dele, fisgado por esse fetiche degradante, né, Marcelo? Tá? Então, essa é uma pequena observação que eu acho que poderia costurar para dentro da história. Gente, um texto literário, ele é justamente eu falei da estrada, da carreira, ele é uma espécie de estrada de tijolos, um caminho de paralelepípedos, que é legal a gente poder escolher tijolo a tijolo, né? Os tijolos são as palavras, né? Então, a palavra arquitetura, ela cabe nesse caminho muito mais que a palavra administração, né? Então, enfim, é uma primeira observação. Aqui também eu marquei em amarelo todos e todos, que eu achei que você podia melhorar um pouquinho a superfície dessa frase, né? Onde vamos ao cinema e nos domingos, quando todos estão dormindo, aí eu acho que é mais legal. Todos estão dormindo, eu gosto, né? Tá? Só para evitar uma repetiçãozinha que pode
parecer deselegante, né? Esse tinha 10 anos, isso é uma bobagem que eu marquei também, mas é porque a maioria das editoras, né, acho que elas escolheriam escrever esse tipo de numeral, assim, por uma palavra, né? Nós somos escritores. Não é ordinário você escrever 10 numeral ou você escrever 10 com uma palavra, a palavra 10. Né? A gente trabalha sobretudo com as palavras. A não ser assim, 1987, aí não tem sentido você escrever 1900, mas fica mais, não sei nem explicar, tem algumas impressões que eu tenho que são mais de uma experiência de trabalhos editoriais, né? Que me parece que fica mais literário você poder usar a palavra 10 em vez de escrever o numeral, tá? Bobagem, mas eu gostaria de te dizer isso. Tinha 10 anos de idade quando me encantei pela beleza dos azulejos coloridos do banheiro da escola. Né? É maravilhoso isso. A gente se apaixonou quando era da escola ainda. Me tranquei dentro do reservado e não percebi o tempo passar. Já tinha me masturbado antes, mas nunca sentira tanto prazer. O azulejo azul marinho parecia ter voz própria e me chamava para a perdição sem volta. Esse sentira eu marquei também, mas isso é uma questão minha, tá? Eu, Fernanda, tenho dificuldade com esse mais que perfeito, tá? Eu tendo a escrever, mas nunca tinha sentido tanto prazer, né? Eu acho mais próximo da nossa oralidade. Eu tenho, assim, uma opinião, assim, como a língua é viva, a língua é um organismo vivo, eu acho, posso estar enganadíssima, que daqui a 20, 30 ou 40, não sei quantos anos, esse mais que perfeito talvez até caia em desuso, né? A gente não sabe, porque ninguém fala assim. Né? Então, de alguma maneira, a língua ela vai se modificando, né, da oralidade para a escrita, tanto que existem os acordos ortográficos que vão modificando a língua é viva. Né? Então, tem alguns escritores que usam? Tem, inclusive brasileiros, não é só... Em tradução, a gente vê muito mais que perfeito, né? Esse pretérito mais que perfeito. Porque tem coisas que é difícil de ficar toda hora falando tinha feito, havia feito, né? Mas tem outros escritores que eu sei que implicam também, né? Enfim, essa é a minha posição pessoal. Não está errado, está ótimo. Uma coisa que eu gosto no seu estilo, Marcela, são essas repetições que você faz. Né? Então, você termina um parágrafo com sem volta e o outro começa sem volta. Né? Então, é muito legal como ela vai voltando no tempo, né? Para dizer como que é esse sem volta. Então, ela vai para a infância, ela vai para a adolescência e vai seguindo, né, até o tempo presente. Vamos ver. Também tiraria dentro do reservado. Colocaria, me tranquei no reservado. Não me incomoda tanto, né? Mas eu acho assim, cada leitor tem a sua impressão, né, Marcela? Eu acho que quando os colegas comentam, também é o caso da gente escutar, né? Porque, enfim, cada pessoa tem o seu olhar, né? Tá? Passei a adolescência tentando me interessar por garotas, por garotos, por pessoas. Nunca consegui achar a graça das revistas de mulher pelada, de homem pelado. Nenhuma menina da minha classe fez o meu coração bater mais forte. Mas o azulejo retrô geométrico em formato de triângulo cor-de-mel da padaria da esquina de casa me deixava tonto de tanto tesão, a ponto de me fazer vestir 3 cuecas e 2 calças antes de me oferecer para comprar pão e leite para o café da manhã da família. Né? Então, assim, tem humor aqui, né? Que você vai acumulando as palavras, você vai acumulando os significantes de modo a gerar, a provocar humor, né? Esse exagero, esse absurdo, essa coisa hiperbólica que você traz, né? A única coisa que eu achei que eu te chamaria atenção, assim, o azulejo retrogeométrico em formato de triângulo cor-de-mel, me soou um pouco estranho, porque parecia que o próprio azulejo tinha o formato cor-de-mel. Né? E depois eu fui pensei, eu nunca vi formato de triângulo, desculpa. Depois eu pensei, eu nunca vi um azulejo triangular. Eu acho que você quis dizer que tinha um triângulo desenhado ali. Né? Então, isso eu estranhei quando eu li. Né? Eu acho que às vezes a gente se encanta com o ritmo das palavras, com a musicalidade das palavras, e esquece um pouco de olhar para ver se está fazendo sentido.
né? Então, o ritmo é muito bom, né? O ritmo dessas frases é muito bom. Então, é interessante, porque isso é alguma coisa que na poesia é muito claro, que o texto tem um ritmo, que o texto tem um andamento, mas nem sempre na prosa as pessoas têm essa sensibilidade para perceber que também na prosa o texto tem um ritmo, né? Então, assim, a Marcela percebe isso, que na prosa, até um pouco até emprestado da poesia, essa ideia, essa musicalidade, né? Porém, aqui eu acho que está com essa musicalidade e o formato do azulejo em triângulo eu estranhei, tá? Talvez seja o caso se você dar uma mexidinha aí. E aí, 3 cuecas e 2 calças eu achei um pouco over também, porque 2 calças, meu Deus, como que o rapaz vai sair pra rua com uma calça por cima da outra? 3 cuecas eu até acredito, mas as 2 calças por cima das 3 cuecas, eu achei assim que ficou um pouco inverossímil, né? Ou seja, não me convenceu. Né? Porque, claro, a gente está no registro do absurdo. Então, assim, esse conceito de verossimilhança, né? Essa produção de alguma coisa, de uma fantasia que seja semelhante ao real, é algo muito desafiador, né, Marcela? É algo muito desafiador, né? Até que ponto você vai no absurdo? E até que ponto o leitor vai falar, não, aí você não me convenceu. Né? Então, assim, por isso que é legal você ter alguém lendo o seu texto, porque aí a pessoa pode falar, não, peraí, aqui eu acho que você passou. Então, 3 cuecas eu já acho que é absurdo o suficiente e me convence. Agora, 2 calças eu já achei meio demais, tá? Uma vez consegui acariciar os azulejos da padaria enquanto esperava o meu troco. A explosão de sensações foi tão intensa que tive que me agarrar ao balcão para não cair duro no chão. Duro, né? Eu gosto muito disso que volta, né? Bem legal isso, esse recurso que você usa. O Danilo colocaria ou uma jaqueta comprida ou uma calça de moletom. Ai, gente, que comédia. No texto, né, Danilo? Ah, tá. Gente, tá muito engraçado, Marcela, realmente. Endureci o pau e o corpo inteiro ao redor do pau quando visitei a casa da minha primeira namorada, Gabriele. Né? Aí, isso também, essa coisa da namorada, me suscitou um certo estranhamento. Por quê? Porque lá em cima você diz que você se esforçou pra caramba, o personagem, né? Ele se esforçou pra caramba pra se interessar por garotas, por garotos, não conseguia se interessar por ninguém, e de repente ele conta a minha primeira namorada como se fosse uma coisa dada, né? E aí, pra mim, não é dado, porque, bom, ele não se interessa por mulheres, né? Então, talvez seja o caso de talvez você pelo menos tentar fazer uma ressalva aqui, né? Da minha primeira e única namorada, ou a única vez que eu tentei estar com uma garota aconteceu isso, entendeu? Para não ficar tão, né? Porque para mim eu custei acreditar. Então, peraí, ele não se interessava pelas garotas ou ele teve várias namoradas? Porque se essa é a primeira, então ele teve outras, entendeu, Marcela? Então aí eu achei que ficou um pouco inconsistente, tá? Então talvez assim a única namorada que eu tentei. Eu acho que a amiga não, porque ele realmente transa com ela, né? Eu não sei, eu acho que eu diria a única vez que eu tentei estar com uma garota aconteceu isso. Aí você vai ter que ver como que você vai redigir, mas eu pensei em fazer esse tipo de ressalva. Ou que ele namorou por conta do azulejo. Mas aí ele fala, ela tinha, ou que você só frequentava a casa dela fingindo interesse, que você, no fundo, você estava interessado nos azulejos. Né? Exatamente, Juliana, essa ideia é boa. Boa questão, né, Eliane? Como que ele se interessou pela Gabriele? Né? Então, acho que valia a pena você refletir um pouquinho sobre essa questão. Resolveu namorar por causa do azulejo, né? Mas aí como que ele descobriu que era isso o azulejo, né, da casa? Tem que pensar essas coisas, gente, porque senão senão você quebra a diegese, né, que é essa lógica interna da história, né? O chão do quarto era lindo, né? Então vamos lá. A Tiziana achou genial a ideia do azulejo, é genial mesmo. Os azulejos da cozinha dela eram estilos cama de peixes, com bordas arredondadas em um tom de cor-de-rosa vibrante que me empalideceu.
Os pais dela não estavam em casa. Aproveitamos para perder nossa virgindade no chão da cozinha. Ela queria ir para o quarto, mas insistia em ficar no paraíso. Essa frase eu achei muito boa, né? Você trocar a cozinha pelo paraíso, né? Não olhei para ela em nenhum momento, focado no brilho ofuscante das delicadezas rosas. Me imaginei fudendo um buraco azulejado em vez daquela buceta sem graça. Foi bom, mas poderia ter sido melhor se ela não estivesse lá, né? Maravilhoso. É muito divertido esse conto, Marcela. Muito bom. Olha aí, os amigos estão dando várias ideias, né? Gosto de usar roupas com estampas que lembram azulejos. Olha que ideia interessante. Tipo aquela coisa meio anos 60, 70, né? Apartamento antigo com azulejos clássicos, da pressão dos amigos ou dos pais. Uhum. Né? Olha aí, você está recebendo várias dicas, Marcela, de uma ressalva, uma justificativa para ele se interessar. Tá? Meu pai uma vez encontrou as minhas pastas secretas escondidas embaixo do colchão e achou curioso. O que você está escondendo aqui nessas pastas? Tem foto de mulher pelada? Revistinha de sacanagem? Perguntou rindo. Gostaria de destacar assim, que você redigiu perfeitamente, né, a frase, né, que termina com o travessão e depois a letra minúscula, porque é a mesma frase que continua. Isso é um certo desafio, né, lá na pós-graduação que a gente dá aula, a Flávia e eu, que a gente dá aula no Nesp, na pós-graduação, às vezes a gente precisa dar uma aula sobre isso, porque não é todo mundo que tem essa facilidade de escrever, abre travessão, fecha travessão, depois a letra maiúscula, a letra minúscula, ponto, onde que põe o ponto, né? Isso não é tão simples, né? E aqui você escreveu perfeitamente, né? Porém, eu marquei em azul que esse tracinho pequititinho, ele é um hífen, ele não é um travessão, sabe, Marcela? O travessão ele é mais comprido, né? Então, tem gente que para fazer o travessão põe 2 hífens e um espaço, que aí o próprio computador aumenta o tracinho. Aí tem toda uma questão de configuração de cada máquina, que eu não vou entrar aqui para a gente não perder tempo com isso, mas eu acho que seria interessante você observar, porque parece uma bobagem, mas o traço pequeno é um hífen e o traço grande é um travessão, que são 2 elementos gráficos que, inclusive, podem mudar o significado do texto, tá bom? Se estender esse conto, poderia colocar uma experiência dele trabalhando em loja de construção. Gente, o personagem já dá para escrever uma série com esse personagem. Foi despedido da loja de azulejo, vai para a loja de construção. Não manda esse rapaz para Portugal. Arrasou, Félix. Muito bom. Gente, esse rapaz em Faro, né? Faro, né? No Porto, vai ficar doido. Maravilhoso. Muito bom. Mulher pelada não tinha. Ai, que pena, Tereza. Boa noite. Mas sacanagem tinha, e muita. Coleciono fotos de azulejo, catalogo tudo, separo por cores e estilos. Isso é maravilhoso, porque o mesmo olhar que o tarado tem para cada detalhe do corpo da mulher, esse personagem tem para a diversidade dos azulejos, as cores, os estilos, né? É o tesão dele, é o fetiche dele. Então, assim, você conseguiu embarcar nisso de uma maneira muito legal. As formas mais geométricas, o estilo tijolinho, são virginais. E as rebuscadas são verdadeiras devassas. As minhas preferidas são as caóticas, que mais parecem caquinhos rebeldes que se uniram em obra de arte moderna e safadeza. Maravilhoso isso. Como resistir a um azulejo com efeito de cimento queimado? Como não explodir de tesão diante de um charmoso estampado? Muito bom. No trabalho, sou enfeitiçado diariamente pelas novidades que chegam na loja todos os dias. Aí, eu achei que ficou um pouco repetitivo, né? Um pouco pleonástico. E, gente, gostaria de aproveitar para dar uma pequena dica para vocês. Hoje em dia tem muito editor que implica para burro com advérbio. Implica para burro. Essa coisa mente, calorosamente, geralmente, diariamente, advérbio de modo, né?
Então, eu, Fernanda, cortaria diariamente aqui. Sou enfeitiçado pelas novidades que chegam na loja todos os dias. Né? Gosto de acariciar a pele fria de cada peça. Essa pele fria é muito bom também, né? Essa superfície, esse toque. Aqui você usa uma coisa muito legal. Isso é uma dica legal para escritores também, que é assim, quanto mais você puder usar os 5 sentidos no seu texto, né? O tato, aqui ela usa o tato, a pele fria do azulejo, né? A visão, né? Que você fala das formas, né? E os outros sentidos, né? O sabor, o olfato, enfim, quanto mais você puder usar os 5 sentidos, mais você vai dar recursos para a imaginação do leitor. Né? Os 5 sentidos, eles estimulam a imaginação. Quando você fala da pele fria do azulejo, eu imagino isso. Né? Então, esses textos que exploram os 5 sentidos, eles convidam a gente a entrar, a imaginar. Né? Então, é um recurso muito legal. Com a ressalva de que a gente tem uma tendência a apelar sempre mais para o visual. Então, é legal a gente poder fazer o exercício de trabalhar os outros sentidos. Por isso que eu gostei aqui, quando você fala do tato, né, dessa superfície fria. Né? Então, isso ajuda o texto a ganhar, né, riqueza, né, sinestésica, sensorial. E sendo um texto erótico, né, o erotismo tem essa coisa do tato, do cheiro, da sinestesia, das sensações, né, da carne. Né? Então, quanto mais a gente explorar isso na literatura erótica, também ganha, o texto ganha. Né? Não só o visual, mas como é que é o cheiro, como é que é o gosto, como é que é o toque, né? Tudo isso. Tá? Esses azulejos em caquinhos são bem comuns nas antigas classes de São Paulo. Uhum. O pessoal está gostando. Ou costumo ser enfeitiçado, também pode, Danilo. Tá? Gosto de acariciar a pele fria. Algumas são suaves, outras mais ásperas. Todas me dão arrepios nas costas e levantam os pelos do meu braço. Eu gostaria de destacar também o português impecável da Marcela, porque isso não é banal, tá? Isso aí é fundamental para um escritor que ele possa escrever bem na língua portuguesa. Se você manda um texto cheio de erro para um editor, ele não vai levar muito a sério o seu texto, né? Então, como que a gente faz para saber bem a língua portuguesa? Quanto mais a gente lê. A gente lê, a gente lê, a gente lê, e a gente vai escrevendo cada vez melhor. Isso aí não tem mistério, gente. Tá? E lógico, se quiser estudar gramática também ajuda. Um dia aconteceu. Meu chefe me pegou me masturbando com um azulejo verde-limão em formato de retângulo nos fundos da loja e quis me demitir. Implorei por misericórdia. Eu não posso perder esse emprego. Aqui, assim como eu falei que tem gente que implica editores, jurados de prêmios literários, essas pessoas assim contemporâneas, né, esses leitores contemporâneos, alguns eles implicam com advérbios de modo, outros implicam assim quando a gente usa muito adjetivos, aí eles ficam, tem muito adjetivo nesse aí. Outros implicam com pontos de exclamação. Eu já ouvi alguns escritores dizerem que eles simplesmente não usam ponto de exclamação, que tentam transmitir a exclamação do texto de outras formas, né? O que é um grande desafio, lógico. Eu não sou tão radical assim, mas, por exemplo, aqui eu acho que rolou um certo excesso, Marcela. Né? 3 pontos de exclamação, não vejo necessidade. Como a gente vive num momento muito... Né, a nossa escrita, muitas vezes, ela é contaminada pela escrita das redes sociais, né, das mídias, a escrita das mídias sociais ela é totalmente histriônica, né, totalmente histérica. Todo mundo grita, todo mundo bota 500 pontos de exclamação, letras garrafais. Então, às vezes, isso tem aparecido nos textos dos alunos. Né? Eu vejo assim, que isso aparece. Pode até ser que, num futuro, essas coisas, de fato, sejam mais... absorvidas pela literatura, mas ainda não. Né? Então, eu sugiro uma contenção desses pontos de exclamação. Né? Aqui, esses que eu marquei, eu te convidaria, Marcela, a pensar assim, onde que você cortaria? Que interessante, não sabia disso. Ops, usei ponto de exclamação aqui nos comentários. Pois é, vício de blog.
né? Então, assim, não, tô falando assim, para escrita literária, né? Se vocês repararem, sei lá, pega um livro que você goste de literatura na sua estante. Dificilmente ele vai ter muitos pontos de exclamação, né? A não ser que seja um recurso que o autor quis escrever com ponto de exclamação do começo ao fim, né? De ser um recurso intencionalmente marcado, o que eu nunca vi, tá? Mas tem a influência dos quadrinhos também, né, Cleuber? Mas eu acho importante atentar para isso, tá? Eu não posso perder esse emprego, talvez aqui possa ter um. E aí ele fala, tu devia ter pensado antes de fazer essa sacanagem na minha loja, moleque nojento. Talvez possa vir um aqui também. Trabalho de graça se o senhor quiser, ponto. Mas me deixa ficar, né? Não sei, é uma sugestão. Eu sugiro que vocês abram um livro de contos que vocês gostem e procurem, para ver se tem ponto de exclamação. Dificilmente tem. Acho que esse implorei já dá o impacto da fala. Verdade. Verdade, Tiziane. Minha escritora preferida, Lígia Fagundes Telles. É verdade, ela não usa muitos pontos de exclamação, né? É porque a gente, como a gente escreve muito e lê muito em redes sociais, né? E o ponto de exclamação está lá sempre. Então, de alguma maneira, a gente vai introjetando essa escrita, né? E transportando para a literatura. No entanto, quando você pega um leitor, né, por exemplo, um editor, você quer participar de uma antologia, você manda esse conto, possivelmente ele vai implicar com esses pontos de exclamação. Então, antes que ele implique, vamos tirar, né? Para não ter esse risco, tá? É uma sugestão. Às vezes do Veríssimo tem, Danilo, mas não é sempre, tá? E também, assim, 3, assim, difícil, tá? Assim, né? Gente, não é proibição. Como diz o Marcelino Freire, literatura não é quartel. Então, por mais que haja dicas e coisas assim, né? Não é que é uma proibição, mas é só uma dica, tá bom? Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Quem quiser coloca 30, entendeu? Tá bom? Vamos lá. Trabalho de graça, se o senhor quiser, mas me deixa ficar, porque eu prefiro morrer a ser separado dos meus queridos, dos meus... Ele me olhou com cara de susto. Tu é muito esquisito, moleque. Melhor procurar outro estágio. Maravilhoso. Esse diálogo eu achei muito bom, Marcela. Por quê? O que tem de bom nesse diálogo? Vamos analisar. Um brevíssimo diálogo. Ai, meu Deus, a amiga da Tiziane pegou o pedreiro se masturbando. Ah, meu Deus do céu. A vida é mais estranha do que a ficção, né, Tiziane? Mas vamos lá. Por que esse diálogo é tão bom? O que tem aqui? Tem 2 pessoas dialogando com intenções conflitantes, né? Um está implorando, por favor, não me despeça, e o outro, sai para lá, garoto, você é muito doido, vou te despedir, né? Então, primeiro que tem um conflito aí no diálogo, não é aquele diálogo, oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Tudo, né? Ou seja, aquele diálogo que não diz nada, que não interessa a ninguém, né? Não, esse diálogo é um embate, né? Por isso que ele é tão interessante. Existe essa dimensão do conflito, né? Que é uma dimensão que traz vida à literatura, né? A vida superando a ficção. Ele fala moleque 2 vezes. Não, eu não achei, Guilherme. Até porque a Marcela ela usa a repetição como um recurso. Então eu tô engraçada. Agora, porque eu marquei lá em cima todos e todos, né? E aqui não me incomodou. Você sabe que às vezes eu não sei nem dizer por que me incomoda e por que não me incomoda? É uma impressão, né? Então não é muito aristotélico, assim, o que eu tô falando, mas eu preciso falar o que me vem, assim. Eu acho ele muito bom porque é verossímil. Eu gostei. Uhum. Totalmente. Então, tem isso, né? É verossímil, tem isso, tem o conflito. A terceira coisa que eu gosto, o Nelson Rodrigues era um mestre no diálogo, né? E isso que você faz aqui na terceira fala, prefiro morrer a ser separado dos meus queridos, dos meus... Você interromper a frase no meio e não se preocupar com isso,
né? Não se preocupar em escrever direitinho como a gente tem que escrever, né? A gente fala assim, né? A gente fala a frase pela metade, corta, volta, né? Então, assim, isso traz também uma simulação de realidade muito legal, né? O Nelson, principalmente nas peças mais tardias dele, ele usava muito esse recurso. A pessoa está falando, ela interrompe a frase no meio, aí ela começa outra frase, ou então eu estou falando e aí a outra pessoa interrompe a minha frase no meio, né? Então essas interrupções, esses tropeços, isso são recursos interessantes para se usar num diálogo, né? Isso traz realidade, traz oralidade para o texto escrito. Quando repetimos as palavras, muito legal. Pode entrar com um tique da fala. Também achei o diálogo natural, ficou real, legal. Todo mundo gostou do diálogo. Saí de lá com o coração partido, envergonhado, humilhado. Quis morrer, quis me matar. Subi as escadas do meu prédio até chegar ao último andar. Me aproximei da sacada. Vocês veem como ela vai crescendo a tensão, né? Ela vai numa escalada de tensão. Primeiro criança, depois adolescente, aí começou a ficar um negócio mais sério. Depois teve essa primeira transa, perdeu a virgindade, né, com o azulejo lá da outra, né? E aí isso vai até o ponto que ele perde a linha e resolve se masturbar no trabalho, né? Então você vê que esse conto ele vai subindo, o gráfico dele ele vai subindo, subindo, subindo até o clímax, né? Que é essa ideia que a gente trabalhou no curso, de você ir crescendo, como aquela música, né? As músicas, não sei quem lê partitura tem às vezes isso, né? Crescendo, né? Você vai crescendo na tensão, né? Então esse final, que é o punch, né? Que é esse soco, esse nocaute, né? Ela vai crescendo, vamos lá. Me aproximei da sacada, pronto para me jogar do 9º andar e acabar de vez com todo o meu sofrimento, quando o vi. Um azulejo quadrado, preto, liso e brilhante, tinha se desprendido da parede da sacada. Vivi uma cena de cinema, foi amor à primeira vista. Escondi meu novo amor embaixo da blusa e voltei para casa cheio de esperança de dias mais românticos. Né? Então, esse final é muito bom, Marcela. Esse final dá um punch, né? Achei maravilhoso. Só esse romântico, engraçado. Eu sou chata, né, gente? Coitada da Marcela. Texto ótimo e eu encontrei um monte de coisa para falar. Mas esse romântico, eu só impliquei um pouquinho, por quê? Primeiro que a gente está falando de sexo, né? Eu não sei se... Aqui eu estranhei um pouco, né? Essa última palavrinha, dias menos vazios, de dias melhores, de dias... Eu só estranhei esse romantismo, que ele queria foder com os azulejos, não é isso? E esse romantismo todo, de repente, me produziu um pequeno estranhamento. E, cara, a gente tem que cuidar muito, 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 muito da última frase do nosso conto, né? Porque é a última coisa que o leitor vai ler. Então, possivelmente, ela vai ficar reverberando na cabeça do leitor. Então, essa última palavra, para mim, sabe, precisava ser um pouquinho mais cuidada. Ou cheio de tesão, de dias mais tesudos. Não sei, não sei. Aí você vai ter que experimentar, ler alto, né? Escuta, dias mais excitantes, dias menos vazios. Eu gostei quando você falou dias menos vazios, dias mais prazerosos. Enfim, né? Tá bom? Ai, que bom que você gostou, Marcela. Eu também achei super legal o seu texto. Então, Tiziane, boa pergunta. Eu comecei o comentário falando que é os dois, né? Que não tem essa coisa tão... Que a gente separou no curso assim como um recurso didático, porque a nossa ideia era estimular vocês a querer exercitar, né? Vocês a quererem escrever. Então, assim, vamos separar diversos temas, né? Para que a pessoa fale, eu não gosto tanto de escrever sobre isso, mas isso aqui me interessa. Então, a ideia de classificar era uma ideia de estímulo, mas isso na vida real, os estilos se misturam, né? Então, é tanto erótico quanto de humor.
Erótico com toque de humor. Aham. Não é legal, gente? Muito bom. Parabéns. Tá vendo, Marcela? Fez sucesso. Obrigada, Cleuber. Então, vou interromper aqui. Revestidos de tesão. Eu sempre coloco um pouco de humor nos meus, mesmo de mistério. Engraçado, quando eu comecei a escrever, eu sempre gostei muito do Luiz Fernando Veríssimo. Alguém falou do Veríssimo aí? Eu sempre amei o Veríssimo. Eu aprendi a gostar de ler com uma coleçãozinha muito louca que tinha quando eu era criança, que chamava assim, Para Gostar de Ler. Eu não sei se vocês têm também a minha idade, pegaram isso. Mas tinha uma coleção quando eu era criança que chamava Para Gostar de Ler. Aí tinha pequenos textos do Veríssimo, do Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos, eram pequenas crônicas, pequenos contos. Aí tinha edições diferentes, né? Uma era só crônicas, outra era só contos, outra era só poemas. E aí eu amava essa coleção e eu me apaixonei pelo Veríssimo, então eu gostava de escrever humor. Hoje em dia eu tenho dificuldade. Você lembra, Cleuber, Rogério? Ah, que bom. Então eu não tô tão velha assim, né? Mas, gente, o José de Alencar, editora Ática, Félix, você não lembrar. Ah, você tem até hoje? Ah, José, que legal. Bandeira Branca, aham. Inácio de Loyola, aham. Gente, é tão importante a gente poder seguir um escritor. O Veríssimo eu li até esgotar para mim. Assim. Hoje eu tenho o maior respeito por ele, mas eu não tenho lido mais. Hoje eu leio, tô lendo muito teatro. Estou lendo muito Nelson Rodrigues, porque o meu pós-doutorado eu faço uma pesquisa sobre o Nelson Rodrigues na USP. Então, estou lendo muito Nelson, mas também estou lendo bastante escritores contemporâneos brasileiros que me interessam. Gente, eu acho que é isso, né? A nossa proposta hoje era ler e comentar o texto da Marcela. Achei muito legal essa turma participativa, né? Todo mundo aqui nessa noite de quinta-feira. Analista de Bagé é muito engraçado, né? Nessa noite de quinta-feira aqui, 40 pessoas juntas falando de literatura, né? Pensando literatura. Achei que foi um clima bem legal. Gostei também da participação de vocês, né? Nos comentários com a colega. Gente, quanto mais vocês puderem trocar entre vocês, é maravilhoso, né? Quanto mais vocês puderem, olha, lê o meu que eu leio o seu. Né, e treinando esse olhar, né, e treinando essas trocas, isso é muito bom. Ah, você está lendo a biografia do Nelson, Danilo, é maravilhosa. Eu adoro esse livro. Eu adoro esse livro. Né? E façam como a Marcela, né? Isso é muito legal, ter um blog, você ter esse espaço assim, que você exercita a sua escrita. Nenhum escritor nasce pronto, né? Alguns escritores, assim, a gente tem uma fantasia de que eu tenho talento, mas, gente, o talento... Eu já ouvi uma escritora, a Carola Saavedra, ela falou uma coisa que para mim foi muito marcante. Ela falou assim, eu não acredito muito em talento, eu acredito mais em desejo. Né? Isso para mim foi uma grande dica, porque é o desejo, é insistir, é trabalhar, é exercitar, tanto a leitura quanto a escrita, que vai formando um escritor, né? Então, eu acho super importante que a gente vá se exercitando, que a gente vá se lendo, que a gente vá trabalhando, para poder estar sempre avançando, né, nesse percurso. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, por prestigiarem o curso, né? Eu fico muito feliz com essa troca e deixo um beijo muito grande para vocês. Parabéns, Marcela, né? Continue escrevendo o seu indizível, tá? Um beijo muito grande para vocês e até a próxima. Boa noite, gente. Que bom, Eliane. Obrigada. Beijo. Vamos sonhar com azulejo, hein?
Tchau, gente.